Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou a Aline e esse é o meu canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu acho muito legal vocês saberem também, já que vocês querem trabalhar na área de dados, que é o Big Data. Então, o que que é o Big Data? Eu vou ler o comecinho do artigo do Wikipedia que explica muito bem sobre esse assunto. Basicamente, Big Data é um campo que trata maneiras de analisar, extrair informações ou lidar de outra forma com conjuntos de dados que são muito grandes ou complexos para serem tratados por softwares tradicionais de processamento de dados. Então, assim, isso é uma ideia muito resumida do que é o Big Data. Então, ele nada mais é do que um campo de estudo na área de dados. O Big Data tem 3 características que classificam ele dessa forma. Eu vou comentar sobre cada uma delas aqui para vocês. A primeira, o volume. Então, o que quer dizer isso, né? O volume é em relação ao armazenamento físico dos dados. Eu vou pôr uma imagem aqui que vai ficar muito clara para vocês, que mostra basicamente o seguinte. Nos anos 2000, que foi quando a gente começou a se digitalizar, né? Que também teve um pouco do surgimento da internet, foi quando a gente teve essa questão, né? O surgimento do Big Data efetivamente. E quando vocês olharem essa imagem, vocês vão conseguir ver que o crescimento é praticamente exponencial na questão de armazenamento de dados. Eu posso exemplificar para vocês que nos anos 90, mais ou menos, a gente usava disquete para armazenamento de dados, por exemplo. E o que cabia, né, num disquete? Eu vou colocar uma foto aqui, se vocês não sabem o que é um disquete. Ele cabia 1.44 megabytes. E a gente achava que isso era muito. E você tá vendo isso hoje, você deve estar, tipo, meio que chocado, porque é pouco, né, em relação ao que a gente tem hoje. Geralmente, por exemplo, se eu pego esse pendrive aqui que eu tenho, meu, ó, ele tem 32 GB. E olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho do disquete que eu coloquei anteriormente pra vocês aqui. Tipo, é muita diferença. O volume é basicamente a questão do armazenamento dos dados, que aumentou muito. Então, o Big Data geralmente é isso. É considerado como um dado que tem um tamanho muito grande. Outro ponto que também é uma característica do Big Data é a questão da variedade dos dados. A variedade dos dados é em relação ao formato existente de dados. Então, hoje a gente tem, por exemplo, dados em formato de áudio, vídeo, imagem, texto, enfim, inúmeros formatos que a gente consegue ler através de uma linguagem de programação e fazer análise em cima disso. Então é isso que representa a variedade. A outra característica do Big Data é a questão da velocidade, e seria a velocidade que a gente gera os dados. Então, junto com a digitalização, né, teve um aumento, por exemplo, de aplicações web, de aplicações mobile, redes sociais, e tudo isso gera muita informação em um curto período de tempo. Inclusive, eu também vou colocar outra imagem para vocês aqui enquanto eu falo. É uma imagem que mostra o que acontece em 1 minuto do dia em 2020. Então, aqui eles meio que resumiram, né? Eles colocaram as principais redes sociais, mas tem alguns valores aqui que dá para ficar um pouco chocado. Então, em 1 minuto, consumidores gastam em média 1 milhão de dólares online, fazendo compras online. A gente tem também o do WhatsApp, por exemplo. Em 1 minuto, 41 milhões de usuários estão compartilhando uma mensagem no WhatsApp. Tipo, é muita coisa. Então aqui vocês conseguem visualizar bem o tanto de dados que a gente gera em um curto período de tempo. Mas além desses pontos, né, esses seriam os 3 pontos principais, mas além deles foram surgindo outros. Então, a outra característica que surgiu é a questão da variabilidade. Isso pode ser até assunto para um outro vídeo para eu explicar para vocês melhor. Mas a gente tem, por exemplo, dados que são estruturados e dados que são não estruturados. E o que é isso, né? Dado estruturado é o que vocês estão muito acostumados a ver, é aquele dado em formato de tabela mesmo. Então você vai ter as colunas, que geralmente são as informações, né? Que você tem, os campos, e nas linhas você tem os registros. Vou colocar até uma imagenzinha aqui para vocês verem. Então, exemplificando para uma coisa mais palpável, se você tem uma base de clientes, as linhas seriam, sei lá, o nome dos clientes, né? Porque para cada cliente você vai ter uma linha, e a coluna seria as informações desses clientes. Então, podia ter
data de nascimento, estado civil, gênero, enfim. E dados não estruturados basicamente são dados que não vêm nesse formato certinho, tabular. Então, você pode imaginar, por exemplo, um dado em formato JSON, que ele é, tipo, dentro das chaves, ele tem os campos. Eu também vou colocar a imagem aqui para vocês darem uma olhada. Então, o conceito de variabilidade no Big Data é referente à possibilidade da gente trabalhar com os dois tipos de dados que a gente tem. Nós também temos a característica de veracidade. Essa característica é em relação à confiabilidade dos dados. Por quê? A gente gera muita informação, mas será que essa informação ela realmente é verdadeira? Então, esse conceito de variabilidade é em relação a isso. Ou será que a gente está fazendo, por exemplo, esse monte de fake news, né, que a gente ouve falar tanto hoje em dia, tipo, a gente está fazendo um estudo em cima de um monte de informação de fake news e nem sabe que está fazendo um estudo em cima disso. Isso é uma das características importantes. Por quê? Porque as pessoas que forem trabalhar, né, com Big Data, elas precisam determinar a relevância desses dados efetivamente e mostrar que realmente são dados reais e não dados fictícios. E a última característica é o valor. A última característica que eu vou citar, tá, gente? É o valor, e isso é relacionado ao valor que esses dados podem entregar para a empresa. Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa de varejo, de venda de livro, por exemplo, não tem por que você saber quando que foi a última vez que o cara foi no mercado, por exemplo, que uma coisa tem a ver com a outra, entendeu? Essa é a questão do valor. Uma empresa ela pode ter muitos dados, mas se você ficar analisando aqueles dados que não têm relevância nenhuma, não tem motivação nenhuma para a empresa, para você analisar, não faz sentido, entendeu? Você não vai conseguir agregar valor para ela. Então essa é a questão do valor. E assim, eu citei para vocês 6 vezes, né, no caso, mas devem ter muitos outros. Se vocês forem procurando aí no Google, vocês vão achar muito mais coisas. Só tô aqui trazendo um pouco do tema para vocês, porque eu sei que talvez muita gente nem tenha ouvido falar ainda sobre isso. Aí eu queria comentar com vocês alguns exemplos de Big Data. Por exemplo, a gente tem a questão de, sei lá, radiografias no campo de saúde. A gente pode pensar também na questão de dados transacionais, de bancos, de e-commerce. A gente também pode pensar em dados de campanha. E eu também queria mostrar para vocês um pouco das ferramentas que são usadas dentro desse mundo do Big Data. Aí eu vou deixar todos os links aqui na descrição, mas esse link é muito legal. Ele meio que resume todas as aplicações que são usadas dentro do Big Data. Ele separa por uso. Então eu convido vocês a darem uma olhada nesse documento para vocês verem todas as ferramentas, que provavelmente você já deve ter ouvido falar alguma coisa de alguma delas. Então eu acho que é super legal vocês darem uma olhada. E a última questão, né? Por que o Big Data tá tão visado hoje em dia? Por que ele tá tão importante? Posso dizer que principalmente no mercado brasileiro, as empresas não têm essa cultura mais focada em dados. Então, para eles é muito interessante eles começarem a entender o comportamento do cliente, porque com isso eles vão conseguir melhorar os serviços dele. Eles também querem entender assim, todos os setores da empresa, porque o setor de marketing, às vezes, eles estão gastando muito dinheiro com campanha, sendo que eles podiam talvez reduzir esse valor gasto deles e serem mais assertivos, fazerem campanhas só com pessoas que realmente vão trazer algum resultado. Então é por isso que o Big Data está tão visado hoje, não só no Brasil, como lá fora também. Eu acho que essa área de Big Data, ela tem muito tempo de vida ainda e vai precisar de muitos profissionais, não só aqui no Brasil, como lá fora também. É a área que eu atuo e eu acho que é a área que é mais interessante se você quer trabalhar com dados, se você quer virar cientista de dados ou engenheiro de dados. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ele tenha sido útil para vocês. Se vocês tiverem dúvida, comentem aqui na parte de comentários. Curtam esse vídeo para me ajudar um pouco. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.